Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. Hoje o RH é com H de Ellen e a gente vai falar de um assunto aí inovador. Sejam muito bem-vindos, meu nome é André e vamos lá, galera, vamos bater um papo então. Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e hoje nós vamos bater um papo muito bacana aqui do assunto de RH. Então fiquem ligados que já já nós vamos começar. Isso aí, eu sou o Marcelo Gato, hoje com a nossa convidada aqui, a Ellen, trabalha com tecnologia hoje, com venda de software, mas tem uma trajetória longa aí já no RH, longa pero no mucho, né? Mas Ellen, fala um pouco de você, de como qual que é toda a sua trajetória aí dentro de recursos humanos, DP, fala um pouquinho para nós. Pessoal, bom dia. Que é uma honra fazer parte dessa sessão, estar aqui junto com vocês. Um prazer enorme. E, bom, então, eu comecei aí a minha carreira, né, exatamente na área de RH, embora eu não seja formada em RH, foi um presente que eu ganhei realmente da vida em poder entrar nessa área, que é uma área tão especial, cheia de particularidades, né? E eu comecei na empresa SAP, que é a empresa que eu trabalho atualmente, né? Comecei na folha de pagamento como estagiária, depois eu fui contratada pela área de benefícios, e aí eu coordenei a área de benefícios aí por 3 anos, e depois eu passei para a área de vendas, e eu falei, vou tentar fazer algo diferente, eu vou tentar pensar em alguma coisa aí de mercado, né? Vamos ver o que eu consigo inovar com tecnologia. E aí, depois de ter entrado num programa de trainee para ser preparada para a área de vendas, eles viram para mim e falaram, então, Erin, como seu background é de RH, você vai vender software de RH. E aí, eu aceitei o desafio, né? Passei aí 2 anos na área de vendas. Depois fiz uma outra mudança para a área técnica, né? Que é entender um pouquinho mais da solução e ajudar no posicionamento da solução. E agora eu estou numa área mais consultiva, em que eu trago o valor, né, da solução e do investimento, criando business case, criando valor para o negócio, do porquê investir em tecnologias para o RH. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu acredito que a área de vendas e RH tem uma ligação muito grande. Não sei se para ti foi uma transição fácil ou não foi, mas eu já trabalhei um pouquinho na área comercial também e vejo bastante similaridade, vamos dizer, na questão de lidar com pessoas. Óbvio que tem um objetivo um pouquinho diferente, né? E a gente, como RH, muita, muita das coisas que a gente faz, a gente tem que vender projeto, vender ideia, vender política, vender o que a diretoria quer, vender para a diretoria o que os colaboradores querem. Então, eu acho que tem uma ligação muito grande. E daí o RH vê, né? Vê uma vendedora, né? O RH tem aquele meme que o cara faz assim ou assim, né? Vendedora. A vendedora tá olhando no RH. Daí, né? Perfeito. Mas foi um desafio muito grande, André. Realmente, assim, a princípio, porque assim, isso foi mais ou menos em 2013, 2014, né? E como eu só tinha trabalhado no back-office, né, na área de RH em si, é um desafio enorme você mudar para a área de vendas, em que é o frontline, você está ali à frente com o cliente, você está no core business. Então, é uma pressão muito grande. E as pessoas falavam para mim, você é maluca, vai sair de uma área completamente estável para uma instabilidade. Teve muitas pessoas que não me encorajaram, mas não por mal, era pela questão de saber da pressão. Mas eu estava super afim de viver para saber. E eu comprovei, era realmente difícil. Realmente foi difícil. Ellen, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, a gente está falando de tecnologia, né, e RH, e assim, hoje não tem como separar uma coisa da outra, né? E assim, como é que você diz para a gente, assim, a tecnologia, como é que ela pode potencializar a área de recursos humanos, né, e fazer com que a área de recursos humanos traga resultados, potencialize os resultados do negócio? Como é que você acha que isso pode acontecer? Uhum.
Eu vejo aí uma grande briga, Bruno, do RH por muitos anos, né, tentando se posicionar como uma área estratégica e tomadora de decisões, né, que senta lá junto com o board e ajuda nas tomadas de decisões estratégicas para que o negócio, né, traga, para ter resultados de negócio. E durante esse tempo, nós passamos aí muito tempo da nossa vida lutando por esse lugar. E o RH ele já evoluiu muito, ele conseguiu alcançar isso, mas ainda ele não estava na sua plenitude. Mas eu posso dizer que a pandemia, ela trouxe exatamente esse momento mágico que estava precisando para o RH avançar. Por quê? Não sei para vocês aí como que aconteceu, mas de repente, né, o RH ele se tornou aquela área principal e que só ele sabia resolver e o que fazer com as pessoas, né? Então, aquela ideia, né, de customer first, a gente se tornou employee first. Né? Por quê? Eu precisava saber, os colaboradores, eles vão ou não para a empresa, eles vão trabalhar de casa, muitas empresas não estavam preparadas para isso, para viver esse momento, né? E quem estava preparado já com a tecnologia, quem já tinha vivido esse momento, já se antecipado, com certeza saiu na frente, né? Então, o RH, ele se potencializou nesse momento de pandemia, porque ele foi uma das áreas mais solicitadas. Eu, assim, quando falamos, estamos vivendo uma crise, né, e todo mundo vai ter que trabalhar de casa, eu conversava, assim, com as pessoas, eu falava, tá uma loucura, uma demanda, assim, que aumentou exponencialmente. A gente precisa resolver comitê de crise. O RH ele se tornou o fator-chave ali como decisor do que iria acontecer e do que fazer com esses colaboradores. E sem essas pessoas, o negócio não acontece, né? Então, por isso que quem já estava há muito tempo trabalhando com a tecnologia, quem já estava aí atuando no home office, teve aí uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque os colaboradores já estavam nesse momento e já sabiam muito o que fazer. E uma coisa interessante, né, que a gente via até nas mídias, teve empresa que saiu distribuindo notebook nas casas, né? Tiveram ataques cibernéticos porque não estavam preparadas, né? E depois tiveram que devolver os notebooks e agora, o que a gente faz? Então, realmente, quem já estava preparado para esse momento, quem já atuava no modelo de home office e já tinha aí um fluxo, né, dos seus processos já digitalizados, sem dúvida, conseguiu aí se manter e sobreviver nesse momento de pandemia, né? Pô, isso aí é legal que você falou, Ellen, que o RH, pô, deixa eu ir lá, agora chama a equipe de RH para resolver como é que a gente vai trabalhar na pandemia, e se tornou a peça-chave, mesmo sem também saber. Muitas vezes o RH também não sabia muito o que fazer ali, nunca vivemos, mas se tornou a equipe que resolveu, não só que tivemos problemas, mas assim, que resolveu, né? E assim, andando ainda na tecnologia, como que você vê que a tecnologia consegue, vamos dizer, inovar no RH, trazer, facilitar processos, tem aqueles processos burocráticos, tudo. Onde que o RH acho que mais sofre e que a tecnologia mais consegue apoiar em seus processos? Uhum. Você falando aí, né, da questão, o RH se tornou, né, solicitado, e de repente também talvez nem sabia o que fazer, mas ele era o fator-chave e ele tinha que tomar essa decisão. Por isso que os comitês foram criados. E vocês já ouviram aquele termo, o RH somos nós, né? O RH do futuro é o próprio colaborador, é o próprio gestor. E de repente a gente viu que não era bem isso, né? Que a gente de fato precisa de uma área que apoie, que suporte e que traga isso para a nossa realidade, principalmente num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo, né? E o que acontece com essa questão da tecnologia estar envolvida para as tomadas de decisões e poder potencializar os resultados de negócio? Vocês sabiam que uma tecnologia dentro do RH, ela pode salvar vidas? Eita. Não sabia. Como que ela pode salvar vidas? Eu vou dar um exemplo para vocês de um case de um cliente nosso da Guatemala. O que acontece?
eles começaram com projetos chamado Conectar, né? E começaram a se conectar internamente com os projetos e aí adotaram a tecnologia, porque a ideia era que o RH ele se conectasse, ele não fosse ali o seu mundinho e caixinha isolada, né? Mas ele se conectasse com a área de finanças, operações, com marketing, vendas. E eles tomaram as decisões de ter informações bem particulares e estratégicas, a chegar a um ponto de que eles tinham informações bem pessoais dos seus colaboradores dentro do seu banco de dados. E um dia, um colaborador, ele teve uma hemorragia interna. E ele precisava de uma transfusão de sangue. Lá na Guatemala isso é bem complexo, né? Você precisa ter diversas autorizações. E ele tinha um tipo de sangue que era muito peculiar, que era o A negativo, era muito específico, né? E o que aconteceu? Eles consultaram esse banco de dados e em menos de 20 minutos eles conseguiram 15 pessoas que tinham o sangue A negativo. E essas pessoas, em 40 minutos, tinham 15 pessoas que já estavam lá no hospital e precisava de 5 delas para fazer essa doação. Então, quando eu falo para você que a tecnologia pode ajudar, né, a salvar vidas, então isso realmente é nesse ponto de emergência, né, de uma crise, de que eu preciso resolver um ponto ali com o meu colaborador que está entre a vida e a morte, o RH, ele de novo é fator-chave para ter essas informações nas mãos, né? Onde mais a tecnologia pode potencializar? Se a gente falar de recrutamento e seleção, por exemplo, a tecnologia pode ajudar, por exemplo, na redução de custo. Por quê? Se eu tenho uma estratégia de contratação de pessoas da área operacional e eu quiser encontrar candidatos que tenham um perfil muito voltado ali para que more perto da empresa que ele vai atuar, que ele vai ser contratado, o que vai acontecer? Eu consigo trazer esses candidatos que moram perto ali daquela empresa e isso vai me ajudar a gerenciar os custos que eu tenho, por exemplo, com benefícios, com o trajeto e localização dele, o tempo que ele vai gastar para chegar na empresa. Então, se eu trabalho com a geolocalização para a busca de candidatos, eu consigo ter essa redução de custo futura. Tá? Um outro ponto, o RH, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é um trabalho muito operacional. Aí tem empresas que recebem cerca de 300 currículos diariamente. Então, imagina você fazer a seleção desses currículos humanamente impossível, né? Então, se você tiver uma tecnologia que vai te ajudar, inclusive, a reduzir o bias, né, que a gente chama, ajudar na diversidade e inclusão, você ser menos, colocar menos a sua opinião e você trazer mais contexto ali para o negócio, aquela pessoa tem as competências que realmente precisa ter para aquela função, essa pessoa realmente está preparada, as experiências que ela teve, e não ficar olhando o fator de gênero, ou se a pessoa é casada ou solteira. Então, a tecnologia ajuda nessa redução também, e fazer o matching perfeito entre a sua vaga, né, e e o perfil que você precisa. Se a gente for falar de treinamento e desenvolvimento, a gente também pode falar em salvar vidas. E aí dou um exemplo para vocês, eu gosto desses exemplos. Tem uma empresa que ela trabalhou exatamente nessa questão de capacitar os seus funcionários para eles estarem muito bem preparados para fazer a manutenção de aeronaves. E o que acontecia? Essas pessoas, se elas não estavam preparadas, elas podiam cometer riscos muito críticos que poderiam colocar a vida da tripulação em risco, né? Então, o que acontece? Não quero deixar vocês preocupados aqui quando andar de avião, mas eu sabia se você esquecer ali no momento da manutenção uma caneta dentro da aeronave, você pode colocar em risco a vida de todos, porque se ela entra ali, entre algum daqueles botões, você pode ter um pane na aeronave. Então, o que eles fizeram para mitigar esse risco? Somente podia fazer a manutenção da aeronave quem tinha sua certificação e treinamento em dia em relação àquele determinado ponto da manutenção.
Então, eles conseguiram fazer uma integração do sistema de treinamento junto com o sistema operacional. E essas pessoas só podiam fazer essas manutenções se elas eram certificadas. Então, ela, aliás, coloca, né, a responsabilidade sobre ela, que eu estou certificado, então eu estou habilitado para fazer aquilo, né? Então, existem aí diversos exemplos, né? Um outro exemplo de hospital. A gente tem aí uma grande preocupação quando a gente está treinando enfermeiros, médicos, para que nenhum ponto vital de checagem ele seja esquecido. Então, o que eles fizeram para mitigar esse risco? Existe um treinamento chamado On the Job, né, que vocês devem conhecer, e esse treinamento é feito por acompanhamento. E o que acontece? Se você esquece de verificar, por exemplo, a pulsação, ou de medir a temperatura da pessoa, são pontos vitais e que são básicos e críticos ali no momento do atendimento. Então, o que eles fizeram? Durante o On The Job, eles utilizaram a plataforma de treinamento com um checklist. Então, eles iam verificando se a pessoa esquecia ou não de fazer de checar aqueles pontos vitais, e se ela esquecesse um ponto, ela já era reprovada. E aí, com isso, elas conseguiam se certificar ou não naquela tarefa. Então, vocês podem ver que, assim, a parte da tecnologia, ela ajuda e potencializa aí até em relação a pontos críticos, né, do negócio, se é um negócio de manutenção, se é um negócio relacionado à saúde, se é relacionado, enfim, a tudo que a gente tem aí no dia a dia, que o RH precisa estar muito atento e precisa entender do negócio para ele poder atuar colocando as pessoas estrategicamente naquele ponto. Aí já valeu o podcast, esse início de podcast aí, né? Meu, vendedor é fogo. Onde que eu assino? O vendedor é fogo. O cara não deixa nem respirar. Onde que eu assino? É isso aí. Diversos cases. Na verdade, assim, acho que todo RH se sentiu representado no teu discurso inicial ali. E na questão de a gente querer ser estratégico, a tecnologia ela tem um papel fundamental para isso, né? E isso tu detalhou muito bem nos cases aí, né? A gente tem que trabalhar com números reais para poder decidir, para poder sugerir. E além de que, né, a própria tecnologia, ela a gente com ela a gente deixa de fazer alguns trabalhos burocráticos, automatiza e pode pensar, né, em vez de só fazer trabalho repetitivo, né? Então a gente tem tempo para fazer atividades estratégicas. Mas não é só agora que é estratégico. Olha só, eu estava conversando com o Mauro, estava fazendo uma consultoria essa semana e ele já tem 58 anos e tem uma vasta experiência, e ele contou uma experiência dele numa multinacional uns 20 anos atrás, quando o Excel era novidade, vamos dizer assim, né? E os relatórios que eram feitos manuais, eles falaram que implementaram o Access lá no escritório, e se não me engano, era 4 ou 5 pessoas na equipe. Com a implementação de um relatório simples, de não ser mais manual, cada um ganhou 5 dias de trabalho. Então, só para ver o tempo que eles perdiam para deixar aquele relatório pronto para a direção tomar decisão, eles diminuíram o tempo e ganharam 5 dias de trabalho. E isso com a tecnologia a gente vem fazendo isso cada vez mais, né? Então, só para fazer um comentário aí que não é de hoje que com a tecnologia a gente consegue ser cada vez mais estratégico. Perfeito. E eu te digo mais, André, até que esse ponto que você falou, né, de ganhar produtividade, existe aí 2 pontos. O RH ele tem diversas competências, né? São 15 competências hoje que são chave, entre muitas outras, mas são 15 que são chave. E uma que é chamada de Critical Evaluation, ela é essencial, porque ela trabalha com a ciência de fatos e dados. Então, quando você tem fatos e dados para tomada de decisão, e aí é onde a gente entra um pouco nessa questão, né, do People Analytics, na questão da automação, a gente consegue tomar aí decisões muito melhores
tirar a sobrecarga operacional e entrar aí em um momento mais estratégico, né? E também tem uma diferença até que eu gosto de pontuar, que é da automação com a automatização, né? Porque a automatização é você, de fato, tirar, né, aquela carga operacional e você tirar aquele trabalho mais operacional para você deixar os HRBPs, você deixar os gestores e até o próprio colaborador trabalhar em questões que de fato importa e ele deixar de ser mais reativo, né? Porque a gente sabe que o RH hoje vive apagando incêndio, né? O maior incêndio, acho que da vida do RH que já aconteceu hoje na vida florestal foi a pandemia, né? Mas e aí, o que a gente tem aí com essa questão da automatização? É a gente tornar algumas coisas automáticas e a gente reduzir de fato essa carga. Mas a gente, quando entra num próximo nível, que é da automação, aí sim, a gente entra num nível mais estratégico, onde as informações e o negócio com a área, né, do RH, ela começa a se conversar e as coisas começam de fato a acontecer num fluxo, né? Então, de inovação, de algo realmente que os processos estão alinhados. Então, não é somente a gente olhar para a tecnologia, se eu colocar só a tecnologia, automatizar ou deixar mais, trazer mais automação para o meu negócio, ele vai se tornar mais estratégico? Não. Eu preciso olhar também para pessoas e para processos, além da tecnologia, né? Maravilha. Ó, essa da automatização e da automação nunca tinha dissociado, né? A gente sempre fala, ganhar tempo e agora vou trabalhar de forma estratégica. E é o sonho, e é muito louco, porque isso é o que é cobrado da área de recursos humanos, é o sonho, mas ao mesmo tempo parece que tem travas ali, né? Pô, parece que não acontece. A gente até uma vez falou, vamos fazer um programa humorístico aqui, falando do RH tentando se posicionar na reunião de board. É meio assim, né? Ou então, eu tenho uma atitude, aí os caras assim, ó. O cara de RH vai falar que é estratégico. O cara de RH vai falar que está trazendo receita para a empresa e que está alinhado com o negócio da empresa, né? Então, porque não está em vendas, né? Não está no suporte, não está diretamente o atendimento ao cliente. Mas eu, como vou até me chamar de especialista em felicidade no trabalho, porque tantos já me chamaram, a primeira vez que eu falo isso. Eu vejo o quanto que você ter felicidade no trabalho ou uma boa experiência do colaborador reflete na qualidade do seu serviço, do seu produto. Esse, para mim, é essencial. E o RH tendo tempo e tendo, que nem o André falou, 5 dias a mais para você trabalhar o desenvolvimento e a experiência dos seus colaboradores, isso vai refletir na qualidade do seu produto, qualidade do seu serviço, satisfação do seu cliente, crescimento da empresa. Né? É direto. Vou falar, a experiência do colaborador é a primeira experiência que desencadeia todas as outras. Então, o RH é fundamental para essa experiência. Perfeito. É verdade. Eu concordo. Tu, como profissional de RH, então, né, Ellen? Além da tecnologia, o que tu acha, assim, quais outros fatores que são importantes para compor um RH de sucesso? Para ti, o que tu acha? Bom, exatamente a gente não olhar somente para a tecnologia, né, como um salvador da pátria. A tecnologia vai resolver a minha vida. Não. A tecnologia ela é um habilitador. Então, muitos clientes acreditam, né, muitas empresas acreditam que por você colocar a tecnologia, você vai ter processos que vão funcionar melhor, mas se você não tomar, né, um passo atrás e olhar para esses processos, de fato, onde eu preciso mudar ou que eu preciso realizar para que aconteça, eu não vou conseguir essa mudança, né? E se eu, principalmente, não colocar como estratégia do meu negócio as pessoas, né, como centro, muitas empresas colocam, né, o cliente como centro, mas se eu, como o Gato falou, se eu não tenho pessoas preparadas para atender o meu cliente, ele não volta mais. Então, o que adianta eu colocar o cliente na frente se eu não tenho pessoas que vão atender ele, né, no pós-venda, que vai fazer um bom atendimento ali na loja? Então, eu preciso ter essas pessoas muito bem preparadas. E eu tenho casos, assim, de preparação, se a gente pensar
são coisas assim que a gente acaba no dia a dia não pensando muito em determinados negócios, né? Mas, por exemplo, redes de estacionamento. A gente já parou para pensar como que é a vida dessas pessoas que ficam ali quase 24/7 dentro de um estacionamento, manobrando. Antes da pandemia, né? Isso acontecia muito. Essas pessoas manobravam ali o carro, elas ficam dentro daquele ambiente fechado. Então, como que eu consigo prover uma melhor experiência para elas? Porque se eu tiver um manobrista que for pegar o meu carro e ele me tratar mal, eu não volto, mas eu vou reclamar daquele estacionamento. Então, são coisas muito simples, né, que a gente acaba não correlacionando no dia a dia, mas que são tarefas ali que é puramente humana. Se a gente não tivesse as pessoas fazendo esse bom atendimento, fazendo essa boa cortesia no momento da recepção, eu tenho um cliente que nunca mais volta. E como que eu garanto pessoas que ali têm um salário, né, que ele é relativamente baixo, a gente sabe que é um trabalho mais operacional, e para eu manter a motivação desse colaborador? Como é que eu faço? São humanos, são pessoas. Então, quantos trabalhos estão associados a tarefas tão operacionais, né, mas que depende totalmente do sucesso do negócio? Então, a gente precisa realmente olhar para esses pontos, né, de pessoas e processos, não somente da tecnologia, mas a tecnologia habilitando tudo isso para que ele possa se sentir motivado e atender cada vez melhor o meu cliente final, né? Beleza, Ellen. Pô, você falou das pessoas, né? E a gente falou de tecnologia, mas assim, caminhando aqui para o final, aqui, faltando minutos aqui para acabar, eu lembro de um caso que o pessoal nem usou tecnologia para fazer um quadro de reconhecimentos, usaram uma cartolina, um negócio assim com post-it, uns negócios assim, sabe? Reconheço tal pessoa. E foi uma ação super legal, promovida por recursos humanos, né? E levou ali, gerou reconhecimento e felicidade ali naquela equipe. E aí eu ia te perguntar se você tem alguma curiosidade, alguma gambiarra que você viu na vida, indo fazer uma venda para um cliente de uma solução e falou, como é que você hoje resolve esse problema, e você viu uma gambiarra assim super curiosa que funcionava ou que era totalmente fora da caixa? Não posso me entregar, não. Pode. Não sei. Assim, a gente sempre tem pensado, né, qual que é a nossa maior segunda tecnologia do mundo. Se a gente for parar para pensar, a primeira, né, é o software de gestão, que é um software, né, regulamentado e tudo mais. Mas quando a gente não tem, qual que é a nossa maior ferramenta, a maior tecnologia que a gente pode utilizar para a vida? É o Excel, né? Ele resolve tudo. A gente consegue... Para que né, comprar? Para que comprar software? Excel. Né? Exato. Então, o Excel, ele consegue resolver muita coisa, né? Então, assim, já aconteceu em projetos, né, a gente ter aí, colocar dados provisoriamente, às vezes em algum Excel, para poder fazer, né, essa transição, porque qual que é a maior preocupação das empresas quando está fazendo essa transição para a tecnologia? Mas o que eu faço com esse sistema aqui, que ele é legado e que ele trabalha em silo, que não está conectado a nada? Eu não posso desligar ele do nada, né? Então, a gente precisa trabalhar em paralelo para que a tecnologia real, né, ela possa funcionar bem, mas, ao mesmo tempo, ter essas tecnologias paralelas para que elas possam habilitar essa nova tecnologia. Então, não é que a gente vai sair desligando todos os sistemas, parar de usar todos os Excels, não. A gente vai fazer um trabalho em paralelo para que haja uma mudança aí da cultura e que haja uma adoção dessa tecnologia, né? Então, é mais ou menos aí com o Excel que a gente trabalha bastante para poder, principalmente quando o RH utiliza muito Excel, o mais difícil é a gente conseguir desligar essa chavinha, né? Parar de usar o Excel e realmente vamos passar para um software de gestão, né? Implementou o software de gestão. Não, me manda o Excel lá, cara. Putz, tá. Vamos fazer no Excel. Vamos fazer um paralelo por 2 anos. Isso é muito comum quando as pessoas abraçam, né? Fui eu que criei, é meu.
e o que, que eu faço agora? Porque eu não sei usar outra coisa. Então, é realmente um trabalho aí, uma palavra que é muito utilizada e que é muito real, que é a mudança de mindset, né? Você conseguir transformar ali as pessoas no comportamento delas para que elas adotem essa tecnologia. É a mesma coisa de você ter usado a sua vida inteira o Windows e você adorar o Windows e eu falar, olha, a partir de hoje você vai usar um Mac. É muito difícil essa mudança. A gente, né, tem uns certos bloqueios porque não é exatamente a mesma experiência digital, né? Mas que a gente sabe, não, é tão boa quanto. Então, você e mostrar o porquê, né, que eu estou fazendo aquela mudança. Maravilha. O Brunão aí deu uma travada. Ellen, você chegando aqui, estamos já no deadline aqui. Pedir para você as considerações finais aí para você deixar aí seus contatos e suas considerações finais sobre o que você pode deixar de experiência em RH e tecnologia de RH para aí os nossos ouvintes. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Assim, o que eu deixo aqui, meus takeaways, seria exatamente de começar a pensar nessa mudança, né, eu gosto muito de sempre falar dessa questão, né, do critical evaluation, o quanto que os dados e os fatos, eles são importantes para você conseguir comprovar qualquer investimento ou qualquer decisão estratégica que você precise tomar. Então, a gente começar a entrar nesse mundo, né, muitas empresas já estão, mas o nosso mindset, né, como pessoa, começar a pensar nisso, nessa transformação. E se essa mudança está aí, é para a gente abraçar, para a gente realmente fazer acontecer, porque realmente isso vai trazer um resultado final aí exponencial e que vai ajudar muito aí nas decisões estratégicas e tornar o RH ainda mais estratégico, né? Então tá, Ellen. É isso aí, é verdade. Sonho mesmo. Então tá, Ellen, queria te agradecer em nome aí da rapaziada. O Bruno aí tá olhando sério, mas ele tá sorrindo ali por trás do travamento. Por dentro ele está feliz e sorrindo. Foi muito bacana o bate-papo, tá? Eu acredito que quem ouviu, quem vai ouvir esse podcast ou videocast, vai assistir a gente, vai entender um pouquinho mais como a tecnologia pode tornar o nosso trabalho muito mais estratégico, tá? Então, só te agradecer mesmo por ter comparecido aí conosco. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Ellen. Valeu, André. Valeu, Brunão. Valeu, galera. Não esquece de seguir a gente lá, @RH com H de homem. A gente vai postar lá o episódio. Quem quiser achar a Ellen também, a gente vai estar divulgando lá os contatos. Valeu, até mais. Quem quiser fazer uma figurinha do Bruno, printa a tela aí enquanto é tempo. Aí você dá mais um tempinho. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Tchau, pessoal.